eu vou fazer o seguinte, tá? Eu só vou deixar a pergunta aqui, não vou ponderar mais, tá? Dependendo das respostas que eu tiver aqui, e se alguém fizer um vídeo, resposta, né, à minha pergunta, algo do tipo, aí depois eu dou sequência à parte 2, então, desse vídeo, tá? Agora, se não vão responder, que eu acho que não vão responder, eu acho que essa pergunta já é retórica, né? Já praticamente elimina, por uma vez por todas, essa questão. Tá bem? Tem um canal aí no YouTube que acho que pegou tua ideia, viu, Elias? Elias tem um canal que tem uma repercussão muito grande. E o pastor Elias, ele usa a seguinte brincadeira, assim, a pergunta que travou o fulano de tal. A pergunta Muito que bom. travou tal assunto. E esse canal, Elias, depois eu te passo o canal. O canal, ele publicou hoje um vídeo assim, a pergunta que travou os pré-tribulacionistas. Aí, qual que é a pergunta monstro dele? Né? Aí o pessoal, um colega me mandou o vídeo, né? Eu já respondi lá no canal. Aí ele diz assim, se a primeira ressurreição é no arrebatamento, como é que ficam, justamente aquilo que o Ciro já respondeu, como é que ficam os mártires da grande tribulação? Né? Que hora que eles vão ressuscitar? Deixa eu ver, uma pergunta bombástica que travou os pré-tribulacionistas. Eu vou passar essa pergunta para o Arthur André aqui, de 10 anos, que frequenta EBD, ele vai responder. Né? A resposta vocês verão a seguir. Olá, amigos! Dando continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior, a pergunta que travou os pré-tribulacionistas. E eu fiz uma pergunta que realmente coloca o pré-tribulacionismo em xeque. Então eu vou trazer à memória como é que foi no vídeo anterior, tá? A pergunta era: se o arrebatamento ocorre, tá, antes da grande tribulação e os mortos em Cristo ressuscitam nesse mesmo momento, aí surge a pergunta: quando será a ressurreição dos santos que morreram na grande tribulação? Ok? Por quê? Porque a Bíblia só narra uma ressurreição de justos, ok? Na vinda do Senhor. Então essa pergunta aqui deixa em maus lençóis o pré-tribulacionismo, porque parece que já tinha ocorrido a ressurreição e não há indícios de uma outra para santos, tá? Pois bem, e não é que responderam, eu vou botar aqui, ó, entre aspas, responderam, né, a pergunta. E como é que foi isso, tá? Foi assim, ó. Recentemente teve uma terceira conferência, né, pré-tribulacionista. E aí eles trataram lá, já tiveram diversos palestrantes, tudo. E acho que foi no último dia de palestra, se não me engano, eles pegaram a minha pergunta. Pegaram a minha pergunta, olha aqui, ó, essa pergunta que fizeram. E aí, com um certo desdém, até assim, por parte de alguns deles, especificamente do Jamierson, né, missionário Jamierson, ele disse bem assim, olha só o que ele disse. Até uma criança de 10 anos que frequenta a EBD responde essa pergunta. Uau! Capaz, minha pergunta era tão fácil de responder assim. Bom, aí tu fica pensando, tá, mas ok, então qual é a resposta para isso? Me dê uma resposta. E as respostas, eu vou deixar na íntegra, tá? As duas respostas, eles deram duas respostas, acredite, duas respostas. Ou seja, até uma criança que frequenta EBD responde, mas tiveram que dividir a resposta em duas partes, tá? Então ficou assim, ó. Eles, eu vou até passar aqui para vocês verem, ó. Eles trabalharam primeiro
que a colheita de Levítico 23 responde a pergunta, tá? E segundo, a ressurreição não é um evento, mas sim uma modalidade. Vai vendo, tá? Vai vendo. Então, a pergunta que até uma criança de 10 anos responde, mas, né, tem toda uma construção ali, vocês viram? E aí, bom, lembra, eu vou deixar a resposta deles na íntegra no canal Vex Recortes, tá? O Vex Recortes vai estar debaixo da descrição, vou deixar o link lá para vocês verem a resposta deles na íntegra, tá? Não dizerem que eu mudei alguma coisa do que eles disseram. Bom, então tá, eu vou trazer para cá exatamente o que eles passaram, tá bem? Vamos falar do primeiro ponto que eles abordaram, que a colheita de Levítico 23 responde à pergunta. Vamos ver. Vamos tirar aqui o 2, né? Então, como é que funciona isso? Como é que a colheita de Levítico 23 responde à pergunta, né? Vamos lá. Levítico 23 tá assim, ó. Você tem as festas lá, que é o sábado, né? O sábado, por mais que ele seja um mandamento dos 10 mandamentos, mas ele é uma festa, tá? Ele é uma festa. Ele é uma cerimônia, tá? Então, desculpa, adventistas, mas, né, não dá pra fazer aquela gambiarra que vocês fazem de sábado moral, valor moral. Não, é uma cerimônia, tá? Então, no Levítico 23 tem algumas festas. Tem o sábado, tem a Páscoa, tem a festa das primícias, tem o Pentecostes, vai ter o dia da expiação e vai ter a festa dos tabernáculos, tá? Então o que acontece? Eles falaram assim, ó, a resposta à tua pergunta tá lá em Levítico 23, né? Vai em Levítico 23, tem lá a resposta. E tu olha assim, tem umas festas aí, tá aí. Aí eles assim, não, ó, aqui, ó, tá vendo a festa das primícias aqui, ó? Pois é, Jesus é a primícia dos que dormem, né? Ou seja, Jesus é o primeiro, né, dos que morreram e ressuscitaram para nunca mais morrer, tá? Diferente de todas as outras ressurreições do Antigo Testamento, por isso. Né, os outros pessoas que morreram e ressuscitaram tiveram uma vida feliz, com filhos, tudo, depois morreram de novo, né? Jesus não, é o primeiro que ressuscitou, morreu, ressuscitou para a vida eterna, para nunca mais ver a morte, tá? Certo. Tá, e daí? Como é que isso responde a minha pergunta? Agora vocês vão ficar até surpresos, tá? Com as respostas. Olha só. Levítico 23, nas primícias, vai dizer o seguinte. As primícias era a primeira parte da colheita, ou os primeiros frutos da terra, né? Que se ofereciam a Deus. Então você tinha lá, começava assim, você plantava, né? Os primeiros frutos que deram, que formou um feixe, tu oferece a Deus. Qual é o sentido disso? Mostrar que Deus é prioridade na tua vida, tá? A prioridade é o Senhor, tá? Porque Ele que faz chover, Ele que faz o fruto produzir, né? Então você reconhece, coloca Deus em primeiro lugar. Então as primícias eram para Deus, tá? E daqui sai aquela analogia, que a Bíblia mesmo faz com as primícias, que Jesus é o primeiro, né? Os que ressuscitaram para a vida eterna. Ok. Só que olha só. Essas primícias, né? Tá bem. Aí, havia também a colheita. A colheita, normal, a colheita. Você planta algo, você colhe, tá? Então tinha a colheita ali. Colheita normal. Tá. E aí, o que mais que tinha além da colheita? Bom, além da colheita, você também tinha os rabiscos, né? Os rabiscos eram o restante que sobrava, tá? Da colheita. Ou seja, em suma, é basicamente uma colheita dos pobres, tá? Os pobres vão lá coletar o restante de uma colheita, tá? Que ficava no canto da terra. Se vocês querem esses textos, bom, vocês peguem a Bíblia de vocês, tá? Bíblia de vocês. E abram em Levítico 23, tá? Vai falar do Pentecostes, Levítico 23, no verso 15, tá? Verso 15. E depois, no verso 22, vai falar alguma coisa dos rabiscos, tá? Então, Levítico 23,
verso 15, e no verso lá no 22, tá? Que também fala da colheita normal. Ok. Então vocês tinham essas outras colheitas aí. E o que acontece? Como é que isso responde à pergunta que eu fiz? Olha a mentalidade deles, tá? Porque vou voltar aqui. Se as primícias que simboliza Jesus, na mente deles, tá? Simboliza Jesus, e de fato simboliza mesmo. Jesus as primícias ali da colheita. Então, quando tiver uma colheita, e quando tiver uns rabiscos para ser coletado, isso significa o quê? Que existem mais ressurreições e arrebatamentos. Hã? Entendeu a mentalidade deles? Então assim, ó, é algo, né? A conclusão que eles chegam, tá? Se Jesus é a primícia de colheita, e a Bíblia fala disso, logo, onde tiver colheita, onde tiver coisa recolhendo, tudo é ressurreição e tudo é arrebatamento. Então, vai vendo, tá? Vai vendo a resposta que eles deram, a criança de 10 anos daria para mim. Tá bem. A gente explodir a mente, né? Então, vamos fazer uma interpretação correta e fidedigna de Levítico 23? Vem comigo, tá? Quando Levítico 23, tá? Fala de primícias aqui, e que Jesus é as primícias, porque a Bíblia faz essa analogia, tá? Vamos deixar claro uma coisa. É porque está na Bíblia, ok? Não é porque eu fiz um exercício mental e cheguei na resposta. Não, é porque a Bíblia está dizendo isso. Tá bem? Sério, agora eu vou dizer aqui, uma criança de 10 anos sabe disso, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Sola Escritura. Sola Escritura. Não é só achismo aqui, tá? Então vamos seguir. Então quando Levítico 23, tá? Vai dizer assim, ó, e presta atenção nisso aqui. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, olha só, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, tá? Agora só, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Por que a analogia bíblica com Levítico é primícias e Jesus? Porque através das primícias o povo era aceito. Através de Jesus nós somos aceitos para Deus. Entenderam a analogia? Tá. Aí, aqui é o texto clássico, né? Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, verso 20, né? Tá certo, isso entendemos. Tá. Aí eles ficam perguntando, tá, mas e as ressurreições? Né? Nós vamos roubar a posição de primícia de Cristo? Vamos ser outra coisa? Tiago, capítulo 1, verso 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Em Jesus somos feitos primícias com ele. Não diz que nós somos agora uma colheita, não diz que tem uns rabiscos para coletar, não diz que... Não tem isso. Tá? Isso é um exercício mental. Tá? Isso aí, vou ser bem honesto com vocês, isso daí é uma escatologia código da Vinci. Tá? Ó, tem um código aqui, a gente tem que descobrir aqui, chegamos às conclusões que tem mais arrebatamento. Tem que descobrir significados ocultos no texto. Não dá pra fazer isso, tá? Vamos ficar com o que a Escritura fala. A Escritura já é a revelação de Deus. Eu não tenho que revelar uma revelação, tá? Já está revelado, ok? Então, assim, ó, essa respostinha deles aqui, que Levítico 23 responde a minha pergunta, para dizer que, se houve um arrebatamento, uma ressurreição na pré-tribulacional, vai ter outra ressurreição, porque é uma outra colheita, porque... Não dá, desculpa, vamos ficar com a Bíblia, tá? Tem primeira e segunda ressurreição. Ponto, acabou.
Não tem mais conversa, tá? Bom, vamos lá. A segunda ressurreição, vocês sabem, é dos ímpios, né? Então só pode haver uma ressurreição de justos. E aí vem a questão interessante, que é a pergunta número 2, que é outra gambiarra, assim, para responder, que é bem interessante, porque a ressurreição não é um evento, e sim uma modalidade. Como é que eles chegaram nessa conclusão, tá? É assim, ó, funciona desse jeito. Eu separei aqui, eles usam o texto das duas testemunhas mártires, que são... Eles ressuscitam, né? Antes da ressurreição final, a primeira ressurreição. Okay? E aí eles citaram os 144 mil, mas com todo respeito, eu não vi ressurreição ali, tá? No texto bíblico. Eu vi que eles morreram, vieram da grande tribulação, então estão no céu com o Senhor. Não fala de ressurretos ali, mas eles falaram que é. Então, bom, eu vou dar de bônus para eles, já que eles não pensaram nisso, eu vou dar de bônus para eles essa daqui, ó. Os santos que saíram dos sepulcros, tá? Quando Jesus ressuscitou, e saíram esses santos dos sepulcros depois. Que provavelmente é uma ressurreição para a vida eterna, né? Provavelmente seja. Pois bem. Mas o que acontece? Então quer dizer que aqui, ó, quebrou o padrão de uma ressurreição só. Tem mais outras, viu, Renato? Viu, Renato? Toma essa. Tá bem. Então vamos lá. Vamos para a Bíblia, tá? Só a Bíblia. Só a Escritura, de novo. Tá? Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. Legal. Apocalipse 14, 144 mil. Apesar que, já disse, não vi ressurreição ali para mim. Estão mortos no céu, tá? Tudo bem, tem um texto bíblico que fala disso. Fala deles, né? Mateus 27, a ressurreição dos santos que saíram dos sepulcros. Tá legal, beleza. Agora vamos lá, vamos seguir, tá? Somente com a Escritura, tá? Onde está a ressurreição dos mortos do arrebatamento secreto? Vamos lá, me diz aí. Me diz aí para eu poder saber. Qual é o texto aqui que eu procuro aqui? Não tem. Não tem. Esse esforço que eles estão fazendo, tem outras ressurreições, logo pode ter mais um monte. Isso não é bíblico. Porque as ressurreições das duas testemunhas, aqueles levantados dos sepulcros depois que teve terremoto, tudo, esses estão registrados na Bíblia. Muito provavelmente, eu não vou apelar para o argumento do Rapax Legomenum como uma exceção, né, ao texto, né, mas eu entendo que se a Bíblia está narrando essas ressurreições, é para mostrar as exceções à regra. Ela já mostrou quais são. Ela já disse quais são as exceções à regra da primeira ressurreição. Ponto. Ponto. Bíblia. Acabou. Ponto. Ela está mostrando. Não é uma que está oculta que eu acho que deve ter. Tá? Isso não dá para fazer, tá? Não dá para fazer, me desculpa. Todo respeito, assim, ó. Então, a ressurreição, que não é um evento, mas sim uma modalidade, isso aí que estão apelando aqui, ó, eu vou deixar em destaque aqui. Vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar que uma criança de 10 anos responda essa pergunta, tá bom? Pergunta não. Responda a isso que eles falaram aqui, né? Que a ressurreição não é um evento, mas sim uma modalidade, tá? E eu vou deixar que uma criança de 10 anos responda essa pergunta, tá bem? Acompanhe o vídeo até o final. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt?
Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat.